Bom, tá aí, pessoal, graça e paz, muito bom aí estar com vocês mais uma vez para mais um episódio aí do nosso podcast. The Best Podcast, né? The Best Podcast. Ministério Moderno, né? Isso aí, eu sou o Wallace Torres. Eu sou o Adriano Silva. E vamos juntinhos aqui para mais um episódio, trazendo mais conteúdo aí de Deus para estar abençoando a sua vida, Sim. né? Seja lá onde você esteja, né? Onde a nossa imagem, nossa voz chegar, que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida e a sua casa. E vamos nós aí agradecendo a todos, né? Já, mais uma vez, nosso muito obrigado aí, o pessoal que tem compartilhado, o pessoal que tem se inscrito aí no nosso canal. Peço a você que ainda não fez isso, que se inscreva, que compartilhe, ative o sininho. Deixa aquele like, né? Deixa o like para você ficar aí. Comenta de onde você tá falando, né? É importante também, né, o pessoal aí saber até onde a nossa voz tem alcançado. Então, seja aí o local onde você está, comenta aí com a gente. E se você tem alguém que você queira que esteja com a gente também aqui, dê uma sugestão, né, pra gente. Que no comentário, isso aí. A gente tá... Então tá aí. Tem o nosso sorteio também, pessoal, tá? Lá na nossa página no Instagram. Vai estar tudo aí na descrição para você. A gente está com uma promoção esse mês aí. Estamos sorteando 2 óculos de sol, um masculino e um feminino, da fábrica de óculos, né, pessoal? Então daqui a pouco vem aí telefone para você, tá marcando seu exame de vista, entre outras situações. Tá ok, pessoal? É isso aí. E o assunto hoje, um assunto muito de Deus, muito interessante. A gente não poderia deixar de tratar a respeito desse assunto aqui no nosso canal, no nosso podcast, né? Que embora muitas pessoas não acreditem ou tenham muitas dúvidas ou, né, não levam tão em consideração, mas nós sabemos, nós que estamos aqui entendemos que o mundo espiritual é tão ativo ou até mais ativo quanto o nosso mundo aqui, o nosso tempo que estamos num plano, né? Não sei como a gente falaria aqui, de repente, mas né, a nossa realidade. Então, existe uma realidade espiritual, né? Existem conflitos nessa realidade espiritual também, e como também existem conflitos na nossa realidade aqui. E hoje temos aí um convidado mais que especial, né? Uma pessoa que eu aprendi a amar e respeitar, um pastor que eu aprendi a amar e respeitar através da vida de um amigo, né? E hoje também a oportunidade de conhecer mais um também, né? Estamos aí com o pastor Jefferson, amém, da igreja Pentecostal Ribeiros de Águas Tranquilas, que é em Cajueiro, né? São João da Barra. Estamos também com o nosso irmão presbítero Lucas. Já fiquei sabendo aí que é advogado também, né? Isso aí. Nosso amigo Lucas. Chega para perto aí, Lucas, pra gente ouvir. Então a gente vai estar batendo um papo aqui interessante a respeito desse tema, né? É verdade. Com relação ao mundo espiritual. Se apresenta aí, pastor Jefferson, fala um pouco mais a respeito aí da sua igreja, né? Um abraço aí para os irmãos lá de Cajueiro, da igreja do Iprate, né? Falar assim mais no abreviado, né? Isso, amém, amém. A paz do Senhor Jesus mais uma vez, para os nossos irmãos. E é uma honra a gente poder estar aqui reunidos nessa noite. Glória a Deus. A gente poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento, né, do que o Senhor tem nos confiado, e com certeza vai ser muito bom, um assunto muito bom, e vocês vão gostar. E desde já, né, eu quero me apresentar. Eu sou, pela misericórdia de Deus, o pastor Jefferson, como o nosso irmão Wallace aqui colocou, né, ali de São João da Barra. São João da Barra. Mais precisamente ali no Cajueiro. E estamos ali desenvolvendo, pela misericórdia, um trabalho espiritual, um trabalho evangelístico. Amém. O qual o Senhor tem nos abençoado, né? Amém. E juntamente conosco está aqui o nosso irmão também, que ele vai estar se apresentando aqui, né? Nosso irmão que tem também nos acompanhado ao longo desses anos. Somando com o ministério, né? Com o crescimento do força, né? Se apresenta aí, fala aí, Lucas. irmão Lucas. Meu nome é Lucas, né? Presbítero. E a paz do Senhor para os irmãos, né? Amém. Graças a Deus. E estamos aí juntos, né? Desde ali da fundação da igreja. E foi algo assim muito grandioso, como o Wallace compartilhou, né? Sou advogado. E o meu primeiro ato, né? Como advogado foi registrar a igreja a qual nós fundamos, né? Então, bênção pura. Bênção pura ali, foi um mistério de Deus, né? Um voto que eu fiz com Deus assim que eu passasse na OAB,
né? Então foi o meu primeiro trabalho ali, Amém. foi para Deus. Olha aí, oferta já de primícia, né? Então isso verdade. Foi a é um primeira outro coisa. assunto que a gente vai estar falando depois também, abordando numa outra oportunidade, né? Sobre essa questão das primícias, né? Tem sido ignorado nos tempos de hoje, mas Verdade. Deus ele se agrada quando a gente honra Ele com o primeiro, né? É verdade. E eu, por mim, tenho o primeiro em tudo. E quanto tempo que a gente está ali em Cajueiro, pastor? Irmão Wallace, a gente já tem aproximadamente uns 6 anos. 6 anos. 6 anos, né? Pastoreando. Batalhando ali com os irmãos de Cajueiro. Isso, aproximadamente, né? Uns 6 anos. E de registro, uns 5 anos mais ou menos, por exemplo, Lucas. Isso. Uns 5 anos mais ou menos de registro, né? Da Sim. congregação, da igreja, do ministério. Mas antes a gente já vinha trabalhando na seara, Sim, né? sim, eu conheço a história do pastor Jefferson, Isso. né? Então, mas vai falando aí Isso. com relação ao trabalho da seara aí. A gente já vinha desenvolvendo, né, esse chamado que o Senhor ele nos confiou pela misericórdia, né? Essa vocação ministerial. E graças a Deus, né, Deus tem honrado, Deus tem confirmado, tem surtido efeito, tem dado frutos, a glória de Deus, né? E nessa noite, com certeza, esse assunto, como o irmão disse, que por muitos, né, é ignorado, por outros tratado de uma forma, muitas das vezes, equivocada. E nessa oportunidade de hoje, até mesmo dentro aqui do contexto, né, da palavra de Deus, um assunto muito edificante, muito bom, né? E aqueles que estão participando aí, que estão interagindo também conosco nessa noite, né? Segure aí, aguente aí, que vai ser muito bom, muito forte. Em nome de Jesus. Tem muita coisa boa, tem muita coisa boa para nós, já no está nome sendo. de Jesus de Nazaré. É verdade. Pastor, a gente primeiro vai estar vendo a questão das definições, né? A gente vai falando sobre o reino espiritual. E a nossa primeira pergunta, Adriano. Pastor, o que é batalha espiritual? O que a gente pode caracterizar como uma batalha espiritual? Batalha espiritual. Para a gente trazer assim, Adriano, né, um exemplo para ficar fácil até para a compreensão das pessoas, uma batalha, como o nome já diz, né, um confronto, uma briga, uma luta, só que de uma forma espiritual, né, não é uma forma física. Como eu, por exemplo, né, antes da minha conversão, eu sou professor de educação física, sou formado em educação física, sou professor de artes marciais, né, que é a minha especialidade, artes marciais até então, antes da minha conversão. E quando a gente ia, por exemplo, treinava e quando tinha as competições, por exemplo, ali tinha aquele contato, né, a batalha, o local onde ia ser feito, né, a batalha ali, onde ia ser realizada a competição, e a batalha em si é no momento do contato, né? Quando você tem com o oponente. Como, por exemplo, nós podemos citar um exemplo, uma guerra entre nações, né? Por causa de território, por interesses, né, particular. Território, essa palavra eu vou decorar aqui agora. Porque Território, né? No reino espiritual isso também, né? É bem forte, Existe, essa questão de território. Justamente, né? E trazendo para o nosso dia, para os nossos dias, como o nosso irmão Wallace fez uma observação muito interessante, que quando houve a minha conversão, que eu comecei a entender, comecei a estudar, comecei a buscar acerca desse assunto, eu comecei a aprender que, por exemplo, antes dessa caneca ser criada, ser fabricada, primeiro ela existiu no mundo espiritual. Alguém pensou em criar essa caneca, em fazer essa caneca. É verdade. Então a observação que o irmão fez, por exemplo, Alas, que o mundo espiritual ele é tão real quanto o mundo físico. Sim. Eu considero, né? Eu considero o mundo espiritual mais real do que o mundo físico. Eu até entendo ele mais material. ativo também do que a realidade que a gente vive hoje, né? A realidade espiritual eu entendo como mais ativa. Sim, Né? sim. Contra essa luta constante. Sim. Então, como por exemplo, no início, na criação de todas as coisas, quando a terra era sem forma e vazia,
e Deus ele traz à existência as coisas que não existiam. Sim. Não existia fisicamente, visivelmente, e do invisível Deus traz para o visível. Sim. Então a gente partindo, por exemplo, desse princípio, Adriano, eu comecei a estudar, comecei a buscar o conhecimento, né? Porque no início já me chamou muito a atenção, já me despertou a curiosidade acerca desses assuntos, porque eu ouvia na Bíblia, né? A Bíblia falando, Jesus falando, que era para os discípulos irem pregar o evangelho, sim, curar os enfermos, expulsar os demônios. Então foi a orientação de Jesus. E em vários momentos a Bíblia vai falar de Jesus expulsando, sim, demônios, sim, travando batalhas espirituais, né? Travando batalhas, guerras espirituais. Sim. Então hoje, por exemplo, no nosso dia, como nosso irmão Adriano fez aí a pergunta, o que seria uma batalha espiritual? Seria uma briga, por exemplo, uma guerra, uma briga onde o adversário, o inimigo das nossas almas, pelejando, brigando pelas nossas almas, brigando pelas nossas vidas, digamos assim, né? Um conflito, na verdade. E isso se dá, Adriano, por exemplo, em várias áreas da nossa vida. Seja ela no campo emocional, na área emocional, sim, seja ela na vida sentimental, na vida material. Sim. Essas guerras, essas batalhas, esses conflitos, eles se dão em várias áreas das nossas vidas. E acontece a todo tempo, né? Justamente, Adriano, justamente. Nós vivemos constantemente uma batalha espiritual. Sim. Primeiramente contra nós mesmos, sim, primeiramente contra nós, sim, né? Contra os demônios, onde o apóstolo Paulo aos Efésios ele vai falar sobre isso, no capítulo de número 6, né? Que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, os potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, e contra o sistema que rege, né, esse mundo que jaz no maligno. O sistema então, que eles influenciam, né? Que estão sob a influência deles. Justamente, Wallace. Por isso que é um tema muito gostoso, é um tema muito bacana, muito importante, por sim, sinal, onde muitos ignoram, né? Muitos ignoram. Hoje, infelizmente, né? Eu tenho até... a gente tem observado, e quando a gente vê lá no princípio de algumas citações, eu sou cristão. A pessoa precisa tentar o que é ser um cristão, né? O significado disso é pequeno Cristo. Então, como o pastor Jefferson citou, que Cristo, no seu ministério, por onde ele passava, havia curas, milagres e também libertação das pessoas. Sim, justo. Né? Libertação das pessoas. E hoje a gente vê, dentro das congregações, uma falta muito grande. Né? Negligência. Uma negligência, né? Muito grande. Até por falta nessa do questão, conhecimento, né, Marco? Porque tem que conhecer, né? Sim, sim. Tem que buscar o conhecimento. Sim. É por isso que hoje, por exemplo, interrompendo nosso irmão Wallace... Não, pode. Interrompendo nosso irmão Wallace aqui, uma boa parte, por esse desconhecimento, não acreditam, né? Ou não dão a devida credibilidade. Sim. E outros, por falta do conhecimento também, Adriano, da mesma forma... Né, por falta do conhecimento, já radicaliza também. Sim. Onde surgem as heresias. Isso. Né? Acabam, digamos assim, tributando uma autoridade ou dando uma notoriedade ao inimigo que, na verdade, não pertence mais a ele. Né? Porque foi derrotado na cruz do Calvário. Sim. Foi desposado, digamos, né? De toda a sua autoridade, foi jogado por terra. Então, onde muitos, por falta do conhecimento, por causa da ignorância, acaba radicalizando acerca desse conhecimento, né? Criando muito misticismo, heresias em cima desse assunto. Sim. É por isso que hoje, por exemplo, nós estamos aqui, estamos numa batalha, Adriano, por exemplo, espiritual. Para nós chegarmos aqui hoje, foi uma batalha muito grande. Né? Impedimentos e coisas que às vezes passa
né, desapercebida por muitos. Sim. Por muito passa como desapercebido. Sim. Mas para nós hoje, servos de Deus, onde nós temos essa grande necessidade de buscarmos esse conhecimento, né? E antes de buscarmos essa orientação dentro da palavra de Deus. Uma questão de discernimento. Uma das palavras hoje que o crente não tem buscado, né? Vamos usar aí a palavra do presbítero Lucas, tem negligenciado esse discernimento. Porque se a gente passa a ter um olhar mais espiritual para as coisas, a gente começa a entender realmente a manipulação do inimigo para que as coisas que sejam para o nosso crescimento, elas não venham a acontecer. E hoje, principalmente no mundo ativista do jeito que está, né, hoje as pessoas estão presas em atividades, em cima de atividades, em cima de atividades. O corre-corre do dia a dia, pois né? É, tudo para ontem. Justamente, não estão se atentando. A gente vive hoje, eu já falei isso, vou repetir, né? Acontece uma notícia do outro lado do mundo em questão de minutos, já chega para a gente aqui, a gente vê uma era da informação, mas ao mesmo tempo a era da desinformação. Porque é uma informação supérflua, é uma informação só para confirmar o que já está no jornal mais atual de todos os tempos, que é a Bíblia. Né? E a gente não fica apercebido a isso e acaba negligenciando o cuidado e fica envolvido com essas questões. E o que realmente importa, que é a salvação das nossas almas, estarmos ligados com Deus, isso vai passando dia após dia. Os dias já estão abreviados. A profecia, a palavra do Senhor, ela se cumpre, vai se cumprir, queira, não tem para onde correr. Acreditando ou não acreditando, né? Mas tem que se cumprir a palavra de Deus. Vai se cumprir. Né? Então hoje, para os líderes que estão nos ouvindo, né, esteja atento a essa questão na sua igreja. Porque, se eu não me engano, o livro de Isaías, capítulo de número 61, diz que o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração e a livrar os cativos e a pôr em liberdade os algemados. Ah, mas é o quê? Eu vou lá na cadeia tirar um preso que está lá? Não necessariamente, né, meu irmão? Esses algemados, física, justamente, né? É justamente isso que o pastor, né, Jefferson vai seguir falando para a gente a respeito do campo. Qual é o campo, esse campo de atuação, né, que a gente já está aprendendo aqui, né? Mas esse campo de atuação, né, falando um pouco mais sobre essa realidade aí para aqueles que estão nos ouvindo. A gente tem, por exemplo, aqui, Adriano, né, um texto que nós podemos citar acerca da batalha espiritual, acerca desse contato, né, espiritual que nós temos, como eu falei aqui para os irmãos, e o nosso irmão aqui, o presbítero Lucas, que está também com a gente há bastante tempo também, nos conhecemos desde criança, né? E ele sabe um pouco aí da nossa vida e como foi colocado aqui nessa noite, né? A ignorância, a falta do conhecimento, como Oséias mesmo, Deus diz através do profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, onde o povo é destruído porque falta o conhecimento. E não é qualquer conhecimento, né? Porque hoje, como a gente falou, o conhecimento tá aí. A galera tá fera de internet, fera de tudo, né? Das tecnologias, mas do que é realmente importante, que é o conhecimento de Deus. Porque é muito relativo, André. Quando o irmão fala de conhecimento, por exemplo, né? É muito relativo. Relativo como? Porque conhecer por conhecer, o nosso inimigo, nessa batalha que nós travamos, ele conhece melhor do que nós. Ele esteve desde o princípio da criação com o Criador. Agora, a diferença, meu irmão, não é só o conhecer, mas o praticar, o obedecer. Sim. É aí onde mora o divisor de águas. E o interessante, né, que quando nós vamos para a Bíblia, quando Jesus foi, né, o diabo foi lutar com Jesus, ele usou a palavra. Sim. Ele usou a palavra. Ou seja, ele conhece, né? Sim. Ele conhece a palavra.
Glória a Deus. E Deus, Olha Jesus... que interessante, isso daí que o nosso presbítero Lucas aqui, por exemplo, colocou, né? Ele cita, o próprio Satanás, ele cita palavras. Cita os textos bíblicos, Glória né, a contra Deus, Jesus. né? Glória a Deus, bem colocado, bem lembrado aqui pelo presbítero Lucas. E ao final Jesus resiste a ele na palavra, né? na palavra. Mas ele não chega um momento que ele não consegue mais, ou seja, ele já não tem mais o que usar, né? Porque os seus argumentos já não tem mais base, não tem a estrutura dentro da palavra, então ele sai e se afasta do Senhor Jesus. Então Forte, veja, né? forte, muito Até uma forte. questão que o pastor colocou sobre o conhecimento do campo espiritual, né? E gera heresias pela falta do conhecimento, né? Sim. Justamente é isso aí, como lá no início o próprio Satanás usou, né, com Jesus, heresias, né? Tentou usar de palavras, né, distorcendo o texto, tirando do contexto, ou seja, tentando ali passar ele para trás, mas ele resistiu e permaneceu, o Senhor Jesus Glória permaneceu. a Deus, Essa é a forte. diferença que hoje, né, nós também temos que fazer como Jesus, permanecer na palavra, independente das circunstâncias. E é interessante que é uma luta, é uma batalha, como o pastor estava falando, que no campo material ela é físico, é contato, né? Sim. É um contato Sim. físico. Mas quando se está falando de mundo espiritual, você vence ela como? Com jejum E oração. e oração. Ou seja, você não está vendo o seu inimigo, você não está tendo contato direto com ele. Ou seja, é uma questão de Por isso que fé. se torna difícil, né? Por isso que se Fé. torna muitas Sim, vezes sim. difícil, porque Então você você não vê o ora- seu inimigo, né? Você ora pela fé, você jejua Sim. pela fé. Pela fé. Então você não está vendo seu inimigo, você não está tocando nele, mas você está guerreando contra ele. Sim. Nós temos aqui a passagem de Daniel, 21 dias jejuando, orando. No 21º dia, né, o anjo desce e o que o anjo fala para ele? Olha, o príncipe da Pérsia, né, não permitiu que eu passasse. Mas Glória a como Deus. você permaneceu na oração, né, Deus enviou o anjo de guerra a guerrear a seu favor e que permitiu que eu passasse para trazer a resposta da sua oração. Esse trecho Glória é a muito Deus, interessante ali, né, forte. Renato? Muito Então forte. traz a gente a importância desse contato, né? E a gente para analisar muitas questões dentro desse tema. E, inclusive, por diversas vezes eu chego a casa, né? O pastor Jefferson citou as lutas que a gente tem. Uma delas é a luta com a gente mesmo, né? Quando, de repente, com a nossa inclinação natural ao pecado, e me chego em casa às vezes esgotado. Aí muita gente pensa, poxa, trabalhou muito. E nem às vezes foi pelo trabalho, fisicamente. É a questão espiritual que traz o esgotamento no físico também. Com certeza. Que são lutas intensas, principalmente lutas para vencer o pecado, para vencer a nossa tendência a sempre procurar o mais fácil, nossa tendência a procurar o caminho mais largo, e a gente, pelo entendimento e até pela orientação do Espírito, não vai e fica naquela luta, naquela batalha. Glória a Deus. Né? E chega no final do dia a gente cansado, esgotado. E precisa se ajoelhar, precisa se chegar para a palavra, para buscar força. Isso que o nosso irmão, né, o Wallace está colocando aqui, e o nosso irmão Lucas citou Daniel 10 também, um grande exemplo para nós, Adriano. Né? Que, olha que maravilha de Deus. Se Daniel não tivesse perseverado Pois é. na oração e no jejum, 21 dias, o príncipe da Pérsia, os principados que atuavam sobre aquela região, impedindo o anjo Gabriel, mensageiro, de trazer a mensagem para Daniel. Mas por causa da perseverança dele, aquela barreira, aquele bloqueio foi quebrado e a mensagem chegou, né, ao nosso irmão Daniel. Olha que exemplo maravilhoso aí de batalha espiritual. Olha a necessidade do conhecimento. Hoje, infelizmente, ou felizmente, né? Felizmente, nós não vamos entrar nessa questão, onde às vezes pessoas que dizem conhecer a palavra de Deus, mas quando entra nesses assuntos, por exemplo, né? Não, eu não trabalho dessa forma, eu não vejo dessa forma. Por que será que não vê? Como nosso irmão aqui, o Ala, está falando. Porque para nós vivermos essa palavra, é todo dia matar 2 leões. Não, É nenhuma, uma não. guerra. E o urso de É uma brinde guerra, de vez em É quando. uma que- guerra, Adriano, todo dia. verdade. Nós temos que resistir às nossas vontades, aos nossos desejos. Como o apóstolo Paulo, ele diz assim, o que eu quero fazer, isso eu não faço. O que eu não quero fazer, isso eu faço. Verdade. E muitos que não têm essa convicção, né, do Senhor, do Espírito de Deus dentro do coração, eles não entendem.
eles não entendem. Porque o apóstolo Paulo, por sinal, um dos homens que mais fala de batalhas espirituais, ele vai falar para nós que o homem natural, no capítulo 2 de Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 10 em diante, ele vai falar que o homem natural, ele não Você entende... vai entender as coisas naturais e... Ele não entende as coisas espirituais, porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Sim. Como hoje, por exemplo, nós estamos aqui relatando, né? No princípio, no começo da minha caminhada, eu venho de uma família, de uma cultura, de um costume totalmente diferente do cristianismo. Sim. Né? Nosso irmão está aqui e eu sou filho de baiano, por exemplo. Sim. E o ensinamento dele, ele trouxe isso, né, da Bahia com ele. Herdou essa... Que foi, né, outros caminhos, né? Pode atalhos, falar, na verdade. sim, tem a liberdade para a gente poder falar, Sim, né? sim, Vem da tem Umbanda, liberdade, isso, de né? Vem dessa linhagem religiões de aí. matrizes africanas, né? Isso, fala aí. justamente, justamente fica mais bonito, né? Matrizes fica- africanas, que na verdade é a macumba mesmo, tem o jeito. baixo espiritismo mesmo, a magia negra. Sim, sim. Então a gente vem dessa linhagem, né? A minha família vem dessa linhagem. Como eu falei aqui, eu sou o pastor Jefferson, pela misericórdia de Deus, somos ali de São João da Barra, mais precisamente Cajueiro, né? Graças a Deus, somos dali, é um lugar pequeno, onde todo mundo conhece todo mundo. Né? E isso daqui está sendo gravado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, porque uma batalha foi travada, né? Quando eu ainda bebê, o meu pai me apresenta num terreiro de macumba. E através do meu pai, alguns anos depois, eu conheci o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Que quebrou as Louvado seja o nome do cadeias, Senhor. quebrou as cadeias de Satanás, né? Me Aleluia. libertou do domínio das trevas e me transportou para o reino da sua a Deus. gloriosa Aleluia. luz. Aleluia. É por isso que hoje eu falo para os irmãos, né? Nós estamos aqui hoje, reunidos aqui, não é de historinha ou porque falaram, não. É de experiência. De ter servido o engano, de ter vivido no engano também muitos anos. Aonde abundou o pecado, É por isso que hoje superabundou a graça. de Deus. É por isso que hoje, né, a gente com muito prazer, com muita alegria, Aleluia. com muita firmeza dentro do coração, nós falamos do poder de Deus. Poder Porque transformador. eu sou testemunho disso daí, né? Amém. E estou deixando muito claro aqui, lá em São João da Barra, Cajueiro, né? Eu sou o pastor Jefferson, pela misericórdia de Deus, professor de educação física, lá de São João da Barra, hoje servo de Deus, pregador da palavra do Senhor. E que pela faz diferença e misericórdia- vai continuar fazendo diferença para aquela localidade. certeza. E pela misericórdia de Deus, eu estou aqui para falar para os nossos irmãos, está sendo registrado e o irmão vai estar fazendo depois essa edição. Sim. E eu peço ao irmão, no nome de Jesus, deixa na íntegra, entendeu, Adriano? Sim, sim. Porque o nome do Senhor tem que ser glorificado, o aleluia. diabo tem que ser envergonhado. Sim, sim. Porque se nós estamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores, não Aleluia. temos o que temer. Bem, Verdade. É por isso que o camarada que diz conhecer a Jesus e teme o poder das trevas, ele tem que rever esse conhecimento. Precisa rever esse conceito dele como crente. Entendeu, meu irmão? Ele Porque diz... precisa tomar posse da autoridade que o Espírito Santo dá a ele. Verdade. É por isso que hoje essa diferença, né? Nós temos alguns registros, poucos registros, porque até então a gente não havia aderido ainda, né, a essa forma de registro. Aí hoje nós temos esse recurso audiovisual, a tecnologia, e hoje nós temos feito alguns registros, Sim. onde vemos criança manifestando com espíritos malignos, meu irmão. Isso, olha isso. E o nome de Jesus, Adriano, sendo glorificado. Pessoas sendo libertas, né, da dependência da cocaína, da maconha. Pessoas saindo da Umbanda, da Aleluia. Quimbanda, da magia negra Aleluia. e se convertendo ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pelo poder da palavra de Deus. É isso, presbítero Lucas? Por isso que nessa noite nós estamos aqui, felizes, alegres. O texto que eu citei para os nossos irmãos está lá em Oséias, no capítulo 4, versículo 6, amados. Confirma aí. Que diz assim para nós: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. A partir do momento, amados, que nós colocamos a nossa vida no altar, tomamos uma posição com Deus, nos convertemos verdadeiramente,
Nós recebemos o Espírito de Deus nos nossos corações. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse para nós, Adriano. Quando o Senhor Jesus Cristo, ali antes de subir aos céus, ele falou: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aleluia. Não é qualquer poder, é o poder de quem? Aleluia. É o poder de quem? Louvado seja o nome do Senhor. E você tem Cadeias poder, querido. quebradas. Você tem poder de pisar em serpente e escorpiões, mas não vai pisar Aleluia. descalço, não. Glória a Deus. A gente tem a orientação lá em Efésios 6. Aleluia. Nós não vamos entrar aqui, né? Nós não vamos entrar aqui. É por isso que quando eu ouço, por exemplo, uma pessoa que se intitula um servo de Deus, um pastor, falando assim: não, eu não acredito. Vai lá no São João da Barra, um lugarzinho, uma igrejinha humilde. Mas Deus pega ele na curva. Eu não acredito. Eu não trabalho dessa forma, não é trabalhar dessa forma, não. Foi o Senhor Jesus Cristo que ordenou. Vai e prega o evangelho, cura os enfermos, liberta os oprimidos. Aleluia. É lá em Cajueiro, São João da Barra, Rua Pedro Gomes Paz, lugarzinho humilde. Olha aí. Onde, para a glória de Deus, para a glória de Deus, temos alguns registros, né? Sim. Se o irmão depois quiser fazer a Vai edição vai e colocar na rede social, vai estar tudo lá. fundamentando Isso aí, no nome vai de Jesus de Nazaré, lá o né? o arroba da igreja, você vai pessoas poder sendo se inscrever curadas. lá também e ver. Pessoas o sendo curadas, trabalho. porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, o será eternamente. Aleluia. E quem está falando é um humilde servo do Senhor, que foi liberto do engano de Satanás, filho de um cambono, que vivia debaixo dos pés de Satanás, no engano também da Umbanda, da magia negra, batendo cabeça, fazendo trabalho em cemitério, e hoje também é um grande servo de Deus, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Fala de algumas experiências, então, pra Louvado gente seja o aí, nome para do o Senhor. Senhor ser exaltado. Aleluia, Jesus, Didi? glória a Deus. É maravilhoso, a gente começa falando, né? Amém. Vai, A graça vai de falando. Deus. A gente vai. Aleluia, porque onde abundou o pecado, esse é irmão, do- Superabundou onde abundou, a graça. aqui não é conversinha fiada não, irmãos, né? Aqui não é conversinha fiada de blá, 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 historinha Não, que são falaram, não. experiências de É vida, né? experiência, é Experiência de experiência, né? De você ter experiência, como nosso irmão Alan está nos dando a liberdade aqui de falar, que parece loucura, como Paulo diz, que o evangelho para quem perece é loucura, mas para nós que acreditamos é o poder de Deus. verdade. Do Satanás se manifestar, Adriano, na sua frente, tete a tete com você. De você contemplar com seus olhos, né? Com seus olhos assim, ele se materializar na sua frente. E como diz a palavra de Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como está lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Porque maior É o que está em nós. é quem está conosco. Do que aquele que está no mundo. Aleluia. Aleluia. Para a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, né? Isso é maravilhoso. Verdade. É uma batalha, como nosso irmão Asa deixou muito claro aqui. Não é fácil. Jesus nos diz que seria fácil. Jesus ele virava para as pessoas e falava: você quer vir após mim? Tome a sua cruz, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Louvado seja o nome do Senhor. Existe um preço, existe um custo para servir o Senhor Jesus Cristo. Para você ver o poder de Deus se manifestar através da sua vida. Existe um preço, mas vale a pena pagar esse A preço. própria Bíblia Aleluia. diz, né, que há uma casta de demônios que só sai com jejum. Aleluia, oração, sou né? glória. Opa, você antecipou um tema. Deus. Pode falar, Lucas. Fala aí, Não, fala com porque a gente aí. É algo muito interessante. Puxa mais Depois pra vamos perto aí, Barão, entrar, um pouquinho pra gente. vamos entrar aqui na Aí. questão em Efésios, né? Até essa questão da proteção que devemos ter. É algo muito interessante. E quando Jesus fala, né? Existe uma casta de demônios que só sai com jejum e oração. E quando nós vamos conhecendo a palavra, conhecendo o próprio Jesus, para que serve o jejum? Sim. Na verdade, né? Para que serve? Qual é a utilidade do jejum? Nós fomos ensinados lá no início, na igreja, né, que o jejum, quando você jejua, faz um propósito e Deus te responde. Sim. Mas o jejum nada mais é do que você se submeter à vontade de Deus. Sim. Então, na verdade, o jejum é para nos mudar, né, e não mudar a Deus. Aleluia. Então, quando você jejua, você se fortalece, né? Você quebra Oh, os seus glórias. desejos da carne. Você mata a sua carne ali, Você né? mata a sua carne, então você não fica propício aos Sim. desejos dela, ou seja, o eu, né? O eu interior, né? O orgulho, a vaidade. Porque Paulo diz que a vaidade ela não foi assim por nossa própria vontade, mas ela sim. foi colocada ao mundo contra a nossa própria vontade, né? Glória a Deus. Então, esse é interessante que o jejum
justamente essa mortificação da carne. E depois entra a oração, que aí você obtém a fé. Porque quando você mortifica a carne, né, você deixa de lado a força do seu próprio braço. Sim. E você passa a confiar na oração. E a gente está falando aqui de um evangelho forte, tá? De um evangelho transformador, Deus. de um evangelho em que ele liberta a vida das pessoas e a partir daí essa pessoa ela passa a ser uma nova pessoa. Uma nova criatura. Mas é uma nova pessoa para ela bater no peito e gritar com vaidade. Não, é uma nova pessoa para honrar e glorificar aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glória a Deus. Mas infelizmente hoje a minha tristeza, né? Eu tenho a oportunidade sempre de conversar com o Lucas, né? Nossos irmãos não estão vendo, mas temos um outro irmão nosso também aqui, Lucas. O xará do Lucas, que está aqui também nos acompanhando. Em uma das nossas conversas, a gente muitas das vezes se depara com um semblante triste quando a gente começa a ver a realidade do evangelho no Brasil. Ou, por que não dizer, a realidade do evangelho que temos vivido no mundo, vamos dizer assim. Né? O evangelho raso, o evangelho sem profundidade, o evangelho de uma hipergraça, que é a palavra da moda que está aí no momento, que não precisa de mais sacrifício nenhum, com a história de que sacrifício de Jesus já foi suficiente, mas o pastor Jefferson já pôde dizer aqui, declarar que ainda existe uma cruz. Aleluia. Tome a sua cruz e siga-me. Então, queridos, existe realmente um preço a ser pago para você ser usado com poder e graça. Está saindo daqui desse bate-papo grandes receitas para você ter uma novidade no seu ministério, para você ter um ministério realmente que as portas do inferno não vão prevalecer. Então, que esse podcast, se saia daqui, você com uma oportunidade de transformação no seu ministério, no que Deus colocou para você, porque esse é o ministério de todo crente. Aleluia, Jesus. Esse não é um ministério particular hoje do Wallace, do Adriano, do presbítero Lucas, do pastor Jefferson. Filhinhos queridos, né? Não tem, né, Wallace? Deus não tem filhinhos queridos, prediletos, né, Adriano? Não, isso é só para Adriano. Isso é só para o Wallace, não. Mas isso, é para todo aquele que acredita, tudo é possível aquele que acredita. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né, Wallace? Então a gente hoje precisa resgatar, ver onde ficou perdido. No mundo dos descartáveis, no mundo da facilidade. Né? A gente falou no outro podcast, vou falar hoje de novo, um evangelho diluído. O evangelho sem força. Aleluia. A gente citou o exemplo do café, conforme você vai colocando a água nele, o evangelho era aquele café preto, aquele café forte que você tomava com gosto de café. E hoje não, tá um evangelho fraco, diluído, em que não tem impactado a vida das pessoas. As pessoas ouvem palavra domingo após domingo e segunda após segunda elas são as mesmas pessoas. Aleluia. Verdade. Infelizmente, essa é a realidade da vida da igreja brasileira. E nós precisamos chorar, precisamos lamentar por isso. Aleluia, Jesus. Precisamos clamar a Deus para que realmente haja, não um avivamento, um reavivamento na igreja dele nos tempos em que temos vivido. Hoje nós temos crentes convencidos. Convencido. Mas não convertidos verdadeiramente. Né? Aleluia. Aqueles que realmente se transformaram ali, tiveram sua vida transformada. O Wallace estava falando sobre experiência, né? O pastor vai contar ali no início, né? Eu acompanhei ele também. E ele fez parte, né? Assim, da minha conversão. Hoje eu estou na presença de Deus, primeiramente a Deus, depois a Ele. Glória a Deus. Né? Apesar dos dons espirituais, porque como... É uma pedrinha na coroa do... Isso aí, a vida dele. Glória a Deus. Porque eu lembro quando, né, a gente já se conhecia, mas a gente estava em igrejas diferentes, né? E eu estava iniciando a caminhada, aí eu fui até a casa dele e falei assim, Varão, eu tô querendo buscar a Deus, porque ele sempre era de oração, né? Sempre ia com os irmãos, ele ora muito. Já saiu mais uma receita para você e do Lucas aí. Repete de novo aí, Lucas, repete de novo aí para mim. Ele sempre foi da oração, pastor Jefferson. E uma receita. E quando eu falo oração, é oração mesmo, tá? Sim, é oração de 2 horas orando direto. E ele e não pense que ele não lembra do seu nome, não, que ele lembra. Eu sou testemunha, eu acompanhei ele, né? Ele lembra do seu nome, então ele tá lá, ele ora 2 horas. Eu não sei como que ele consegue lembrar o nome de tanta gente. Acho que é Deus que traz na mente dele. É Deus que traz na mente na hora, porque ele tem tanta gente, né? E eu fui para ali, me aproximei dele e falei assim, eu não quero casar agora, no momento, né? Eu tô querendo buscar e conhecer a Deus. E ele já era casado, falei, se tiver algum problema, né?
eu estar vindo aqui à sua casa, te chamar para oração e tal, porque você já é casado, pode, né, não gostar. Ele falou, não, Arão, tá tudo bem, né? Pode vir e tal. Sim, aqui vem como estás. Vem como estás e aqui a gente vem como para oração. estás. E foi ali 8 anos da minha vida ali que eu, né, sempre direto, a gente toda madrugada orando, chegava do trabalho, ia para oração, sempre oração, jejuando. 8 anos. Às vezes a gente chegava lá, ia para a beira do Paraíba ali no Cajueiro, né? E a gente sempre já comentava isso aqui antigamente, né? Ali um deserto, um local maravilhoso para oração e nunca tinha ninguém, né? Era só a gente ali, né? E às vezes já teve uma vez que nós ficamos acho que 5 dias jejuando direto ali na beira do Paraíba, só em oração e tomando banho de rio. Orando e tomando banho de rio e bebendo água, né? Mas isso tudo cooperou para o nosso bem, né? Cooperou para nossa conversão verdadeiramente a Deus. Já saiu mais uma receita. Foram quantos dias bebendo água? Ali uns 5 dias ali que nós levamos ali. Então água. sempre jejuando. Anota aí, filho, anota aí. É interessante essa questão do jejum. Claro, isso é para quem crê, né? Sim. Eu, por exemplo, no período que eu estava me convertendo, passando por esses propósitos aí, glória a Deus, eu sempre tive um sonho, eu brigando comigo mesmo, né, no sonho. Né? Eu estava sempre brigando comigo mesmo, né? Sempre uma luta ali. Eu até perguntei uma vez à esposa do pastor Jefferson, olha, mas o que é isso? Sonhar que eu estou lutando comigo mesmo? Ela falou, não, é a luta do espírito contra a carne, né? Aleluia. O seu espírito contra a sua própria carne. Sim. Porque aquele processo de jejum, de oração, ou seja, realmente conhecer a Deus. E depois, né, graças a Deus, de 8 anos ali, né, verdadeiramente me converti, casei, ou seja, a minha vida foi tomando os rumos. Mas eu quero dizer que inicialmente o meu propósito era o quê? Conhecer a Deus. Porque na minha mente era o seguinte, como que eu poderia servir a Deus sem conhecer a Deus? É verdade. Como que eu ia poder servir a Deus se eu nem conhecia? E ali na época, né, o pastor Jefferson já vinha, né, nessa oração. Sim. E quando a gente orava, ele sempre buscava esses dons espirituais a qual Deus hoje usa ele de forma tremenda. Sim. Então não foi uma coisa assim do dia para a noite, né? Foi uma coisa buscada cada dia, como na fé. E a Bíblia mesmo. tem orientações para a gente buscar com zelo, né? O apóstolo Paulo diz, inclusive, né? Buscar com zelo os melhores dons. espirituais. Então, né? E se você buscar, você vai ter. É a palavra de Deus. Deus não mente, não é filho do homem, nem homem para que minta, não. Se está registrado, é isso aí. Porque isso, irmão Adriano, né, que nós estamos compartilhando aqui, isso aqui é uma batalha séria, isso não é brincadeira. Sim, não. É por isso onde a gente hoje, Adriano, né, eu estou aqui como testemunha viva, pela misericórdia de Deus, compartilhando com os nossos irmãos. Como diz a palavra de Deus, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se permite conhecer. O irmão vê, ele diz, né? Conheçamos e continuamos a conhecer a Deus. Então, isso que o nosso irmão aqui observou, né? Ele quer se deixar, ele quer se fazer conhecer de nós. E muitas das vezes, infelizmente, como o nosso irmão colocou, é um evangelho distorcido do que diz a palavra de Deus. Como esse texto, por exemplo, aqui na carta de Apocalipse, né? A igreja de Apocalipse, a igreja que estava em Sardes, mensagem à igreja de Sardes. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 1. Diz assim, e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome que vive, mas está morto. Então isso daqui está falando para nós que naqueles dias já existia uma igreja na Ásia Menor que tinha nome que estava viva, mas na verdade estava morta. Se você pegar a palavra de Deus em Hebreus 13:8, por exemplo, o Senhor ele vai falar conosco que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Aleluia. E quando a Bíblia fala, como o presbítero Lucas colocou aqui, amados, acerca de sinais, sinais não é para salvação, garantia de salvação para ninguém, né? Não é garantia de salvação para ninguém, mas sinais é para confirmação da palavra de Deus.
O Senhor Jesus Cristo falando, eu estou vivo e esses sinais seguirão aqueles que acreditam. Não é garantia de salvação para ninguém. Quando o nosso irmão colocou, por exemplo, aqui, em Hebreus capítulo 13, versículo de número 8, diz assim para nós o escritor aos Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Então hoje nós, por exemplo, saímos lá de São João da Barra, estamos aqui, né, nessa oportunidade aqui com muita alegria, para falar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Aleluia. E eu fazia parte, por exemplo, ao longo desse trajeto da minha conversão, eu cheguei a fazer parte de alguns ministérios, quando eu lia esses textos na Bíblia e chegava, por exemplo, para os meus líderes, Adriano, e perguntava, mas por que a Bíblia fala isso e essas coisas não acontecem? Por que eu vejo isso na Bíblia, mas nos nossos dias eu não vejo essas coisas acontecerem? A pergunta da noite. O erro está onde? O erro está em quem? O erro, né? Para essas coisas não acontecerem. Então é mais confusão do que tudo, é mais distorcimento da palavra do que tudo, Adriano, mais confusão do que tudo, Adriano. Verdade. Porque se não houvesse verdadeiramente acontecido uma transformação na minha vida, eu não estaria aqui de hipocrisia com os irmãos perdendo tempo, não. Sim. Né? Como eu falei que no início para os irmãos, que é uma coisa banal, uma coisa simples, uma coisa natural, como o nosso irmão Lucas está aqui, presbítero Lucas, né? Advogado, doutor Lucas, e eu, pela misericórdia de Deus, né? Professor de educação física, especialista em artes marciais, e quando você sobe num ringue, quando você sobe num tatame, Adriano, ou você bate ou você apanha. É um combate, é uma guerra, né? Não tem de nhenhenhen que para um cadinho, né? X e a burdoada canta, a burdoada canta. Então hoje no mundo espiritual da mesma forma, se nós não tratarmos, doutor Lucas, né? Com a seriedade que tem que ser tratado, como aqui, irmãos, nessa noite, o nosso irmão Wallace, né? Chegamos aqui, o cara chega cansado lá da correria dele, do trabalho dele, e vem para cá agora aqui perdendo não, ganhando na verdade, esse precioso tempo que nós temos sobre a face da terra, podendo estar na casa do irmão descansando, tomando um banho, tomando um chocolate quente, jantando com a sua família, mas para estar aqui nos recebendo aqui com o nosso irmão Adriano, né? Falando desse Deus maravilhoso. Mas eu vou falar pro irmão nessa noite, sabe o que eu vou falar pro irmão? Tá lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Vou ler essa palavra aqui pro irmão nessa noite, no nome de Jesus de Nazaré. Não é bajulação, não é puxação de saco, mas é a palavra de Deus para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz assim para nós, 1 Samuel, capítulo de número 2, aleluias, versículo de número 30. Vou compartilhar aqui com os nossos irmãos. Aleluia, Jesus. O irmão não está perdendo tempo. Nosso irmão Adriano não está perdendo tempo. A princesinha, como o nome mesmo? Gabriele. Né? A Gabriele. O meu filho é Gabriel. Opa! Né? Nós temos uma Gabriele, uma abençoada. A gente não está perdendo tempo, nós estamos ganhando tempo, Adriano. Verdade. Né? No momento certo, tem tempo para tudo, Adriano. No momento certo, Deus honra. Papai do céu honra. No versículo de número 30, diz assim para nós a palavra do Senhor. 1 Samuel 2:30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Diz o Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glórias a Deus. Então, nessa noite, irmãos, né, para nós servos de Deus, e você que está aí participando, acompanhando o conteúdo, né, faz esse teste, dá essa chance para Jesus trabalhar na sua vida, assim como um dia, alguns anos atrás, né, o Senhor ele me chamou, o Senhor me escolheu, assim como você que está participando também, ouvindo esse conteúdo, ele está falando contigo agora, né? Dá essa oportunidade para ele, para você viver verdadeiramente Cristo, para ver se vai acontecer uma mudança extraordinária ou não vai na sua vida também. Assim como foi um dia na minha vida também, Wallace, né? Eu tive um encontro com o Senhor. Aleluia. Onde aquilo ardia dentro de mim, entendeu, Adriano, né? Aquilo ardia dentro de mim de conhecer verdadeiramente a Jesus Cristo, de saber quem é verdadeiramente Jesus Cristo. E eu lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, irmão Adriano,
Eu li a história de um homem por nome de Nicodemos. Um homem que conhecia Grande Nico. um doutor, né? Um doutor da lei, um exímio conhecedor da palavra. Mas que num certo momento, né, um homem simples, que andava no meio de um povo simples, que falava de forma simples, ele ficou impactado, porque as coisas que aconteciam através da vida daquele homem chamou a atenção dele de uma tal maneira, mas ele com vergonha do público vê-lo indo, tendo com Jesus, ter com Jesus, ele sendo membro do Sinédrio, um homem do alto escalão da época, né, foi ter com Jesus Cristo, foi ter com o Senhor Jesus Cristo de noite, e falou: mestre, Medo do eu julgamento. sei que se Deus não for com a pessoa, você não faria essas coisas. Verdade. Tem algo diferente contigo, mestre. Tem algo. Mas o homem era um conhecedor, Adriano. E aí? O homem era um doutor, Adriano. Aleluia, Jesus. Fala pra mim, doutor. Aí, ó. Tava mais perdido que cego em tiroteio. Isso aí, isso aí. E antes de entrar no outro tema, não vou puxar a escada, não. Mas, antes de entrar no outro tema, a gente tem aí, né, pessoas que colaboram com a nossa programação, com o nosso podcast. Né, temos amigos aí da técnica, tem minha esposa, Dani Torres, que também faz parte do roteiro, tá aí. Um grande abraço aí pra minha esposa também. Dona Ozi do Ateliê, né, abriu esse espaço pra gente aqui também, do Ateliê da Dona Ozi. Tem o Josué, né, que tá lá no Rio também, faz parte técnica junto com a Adriana aí. Minha filha já foi apresentada. E tem também nossos patrocinadores, né, o pessoal aí que acompanha aí o nosso podcast, investe aí no nosso podcast. E o patrocinador desse episódio está com a Fábrica de Óculos. Você que precisa fazer seu exame de vista, você que precisa aí renovar o seu exame de vista, né, os seus óculos, você esteja dando um pulinho lá na Fábrica de Óculos. É a sua ótica, preço de fábrica. E lembrando, estamos no mês de outubro, né, porque senão o vídeo fica para sempre aí na internet, o pessoal vai achar que para sempre que tem um sorteio. E a gente tem aí o sorteio, estaremos realizando no final do mês aí o sorteio de 2 óculos, né, patrocinados aí pela Fábrica de Óculos. Para você que quer marcar o seu exame de vista, vai estar aí o contato na tela para você marcar o seu exame de vista. Aí, Adriano, fica no estilo aí. É um masculino e um feminino, hein? Aí, ó. Eu não vou botar aqui para ficar bonito só eu nascendo de novo, né? Sou bonito em Cristo, nasci de novo nele, então... Aleluia. Sou bonito em Cristo. Então, pessoal, vai estar aí a tela para você, tá marcando e avisa lá, ó, eu vi no podcast lá e tô marcando aqui o exame de vista, tá ok? Olha, segue a gente lá no Instagram que o sorteio, os detalhes do sorteio, tá lá no nosso Instagram, É isso aí. The Best, The Best Podcast, né? Ministério Moderno. isso aí, é arroba que bota antes para achar, É. pesquisa lá, The Best Ministério Moderno, The Best Podcast. que vai aparecer lá, né? Quem sabe é Gabi. Gabi que sabe tudo aí, Gabi que é dessa parte aí. Mas pesquisa a gente lá, né? Se inscreve lá no nosso canal. Se inscreve no canal lá não, lá é... Também, né? Se inscreve também? É seguir. Isso. Rapaz, a gente fica de barba branca nesses trem da tecnologia. Mas se inscreve então, também no nosso canal no YouTube, né? Isso aí. Clica aqui embaixo, aqui, se inscreve, que a gente ajuda bastante a gente também. Isso aí, pessoal, isso aí. E voltando aqui ao nosso tema, batalha espiritual. Né, a gente pôde ver aí em Apocalipse a igreja de Sardes. Que é a igreja de antigamente, mas que tem muita igreja hoje que parece estar, mas não Viva. está. Né? E a gente... Tem nome que vive, Tem né? nome que vive, mas está morto. E a gente tem também os discípulos de antigamente, que a gente pode tirar como exemplo, que existe muito nos tempos de hoje. Né? Que por isso também uma das questões que a gente não vê o poder de Deus Aleluia. operando da forma que deveria ser na nossa nação. Glória Foram a os Deus. discípulos de Cefas, né, que a Bíblia fala. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo Vocês 19. veem, em nome do Deus de Paulo, que Paulo fala. Eu conheço o E aí? Paulo, né? Fala aí, Conheço Jesus. rapaz, e aí, pastor? Mas e Pastor Jefferson. E aí, Irmãos, pastor? é por isso que é um tema muito delicado, né, irmão? Da gente delicado. falar. É delicado, porque vai incomodar muita gente. Demais. Eu, como pela misericórdia de Deus, pastor, estou aqui testemunhando para os irmãos, nosso irmão presbítero Lucas, o doutor Lucas acabou de falar, que pela misericórdia de Deus, porque ninguém aqui é mais poderoso do que ninguém, não. Poderoso aqui é Jesus Cristo de Nazaré. Ele que é digno de toda Aleluia. honra, Louvado digno de seja toda teu nome, glória, né? Que ele cresça e que a gente diminua. Um dos nossos propósitos, por exemplo, foram 5 dias jejuando,
na presença do Senhor, bebendo água, jejuando e orando, jejuando e orando, pela misericórdia de Deus. Sim. Não para Deus ser mudado como o Dr. Lucas colocou. Porque Deus não muda, né? Deus não muda, Deus é o mesmo. Mas para nós. Mas para não tomar uma coça e sair sem roupa, saiu outra receita para você aí, filho. Eu não quero entrar nesse detalhe aí, porque eu sei, porque o irmão vai perder aí. O irmão tá futucando numa área aí, quando eu tô falando pro irmão, né? Eu não vim aqui de historinha, conversa fiada. Mas... Fui resgatado do lamaçal, de lama, filho de baiano, né? Apresentado no terreiro nos primeiros meses de vida. Mas a realidade precisa aparecer. Transformado pela misericórdia de Deus numa nova criatura, né? Sem mimimi, sem conversa fiada, pela graça e misericórdia de Deus, falando a verdade. Porque se as pessoas... falar a verdade, a gente sabe que incomoda falando a verdade. Pois é, né? essa Pra questão. muitos que só querem, irmãos, né? A gordura, a lã das ovelhas. Mas na hora de ficar jejuando, orando, se humilhando, na presença de Deus, intercedendo pelas ovelhas, não quer pagar preço, não quer buscar. Por isso como meu pai hoje, ele fala comigo, ele fala assim, olha, rapaz, você não está jejuando, hein? Você não está jejuando, você não está orando, você não está... O meu pai hoje, como um ex-cambono de terreiro, de magia negra, de umbanda, quimbanda, hoje ele fica me cobrando, né? Para eu estar me consagrando, para eu estar buscando ao Senhor. E olha que o presbítero acabou de falar, hein? Em uma de nossas experiências, 5 dias. 5 dias jejuando e orando e buscando a Deus, se humilhando na presença de Deus. Tomando banho de rio. E o meu pai falando, né? E o meu pai falando, cobrando. Vamos embora, busca. Mas em compensação, Alas, quando a gente voltava... Buscar mesmo e achareis, hein? Quando a gente voltava, Adriano, né? Hoje ele está tendo a oportunidade ali, o nosso irmão Lucas está tendo a oportunidade, pessoas passando em frente à igreja manifestando, irmão. Olha isso. Pessoa passando, Adriano, em frente à igreja, manifestando. Pessoas caindo na porta da igreja, sem ninguém empurrar, sem ninguém tocar. Pessoas vomitando sangue, sendo curadas na hora. Aleluia. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Jesus não mudou, Jesus foi para isso que ele nos chamou. Foi para isso que ele nos chamou. Falando de experiências, foi para isso que ele nos chamou. Aleluia. Já teve a oportunidade de nós estarmos numa igreja, né? O pastor orar, a gente iniciar a oração, né? E presbíteros, né? Manifestarem, né? Dentro de presbíteros, evangelistas, né? Irmãs de ciclo de oração de Coquinho manifestarem com o espírito maligno. Pois né? É a necessidade da igreja ter um trabalho específico na parte de libertação, na parte de oração, na parte de busca, para que realmente a igreja possa estar fazendo a diferença na comunidade que ela está inserida. Para não ser apenas mais uma, para não ser... Eu vou fazer aqui nessa noite para os nossos irmãos a palavra de Deus. Nós temos aqui 2 canecas com cada uma com meio copo d'água. Eu vou fazer assim, ó. Wallace, coloca a minha água que estava na minha caneca aqui, fazer um favor. Separa aí. Não tem como. Glória a Deus. Aleluia. Tá entendendo, meu amado? Tá entendendo, minha amada? No nome de Jesus, glória a Deus. Não tem como. Porque o evangelho do Senhor Jesus Cristo não é constituído só de palavras persuasivas, mas de demonstração de poder e do Espírito de Deus. Amém. Glória a Deus. Sinta a presença do Espírito de Deus. Mateus 17, 21. Aleluia. Mateus 17, 21. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A oportunidade que os discípulos também tiveram, né? Inclusive os discípulos de Cristo, e chegaram perto dele com uma interrogação. Porque estiveram em contato e não conseguiram o resultado esperado de expulsar aqueles demônios ali. Está relatado em Mateus 17, 21. Adriano, por exemplo, assim, nós poderíamos citar aqui vários exemplos. Mas, por exemplo, nós temos, hoje proibido por lei, por exemplo, umas brigas de galo, rinhas de galo, por exemplo. Você põe 2 galos para brigar. Um galo você medica, você cuida, você trata, você nutre. Outro galo você deixa solto, preso ou preso, sem aquele mesmo trato. Você vai colocar uma briga
Qual a possibilidade desse galo que ficou preso, amarrado, sem trato nenhum, ganhar o galo que estava tratado, alimentado, preparado? É difícil, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus. É por isso como nós hoje estamos aqui, irmãos. Vivemos uma batalha todos os dias da nossa vida, travada conosco mesmo, contra os principados e potestades de Efésios capítulo 6, versos 10, e com o sistema que domina o mundo que jaz no maligno. É uma briga constante, irmão Adriano. Constante. E aquele que tiver melhor tratado, vai vencer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nosso irmão Alan citou aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo de número 13, que diz assim: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Cefa, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? A gente precisa ser conhecido também no inferno, né? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Louvado seja Deus. Aleluia. Por isso que precisa estar preparado. Sim. Precisa de pagar preço, Adriano. Precisa de estar buscando. E quem quer ficar de madrugada acordado orando pelos outros? Pois é. Quem quer ficar pagando preço pela Misericórdia vida de nossa. ninguém? O amor, né? O amor para com o próximo, de madrugada, ficando sem comer, Senhor, por causa dos outros. Como o nosso irmão Alan está recitando aqui, está falando aqui nessa noite, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Esse evangelho raso, superficial, barateado que a gente vê hoje, só falando de vida material, só falando de prosperidade, só falando de dinheiro, quando o próprio Cristo, ele diz para nós: busca primeiro, Mateus 6,33, o reino dos céus é a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. O irmão vê aqui, Adriano, por exemplo, que é até perigoso usar o nome do Senhor Jesus Cristo em certas ocasiões. É por isso que muitos que se auto-intitulam pastores, deu 9 horas, já recolheu as ofertas, recolheu os dízimos. Gente, olha a hora, tudo com ordem, com decência, vambora, e acabou, e pam. E as pessoas ainda sedentas de uma oração. Muitas das vezes você chega, por exemplo, num culto, né? É tanto barulho, pula, roda, mas o poder de Deus mesmo, você não vê o poder de Deus. Chega na hora da palavra, como nosso irmão Alas observou, chega na hora da palavra, não se dá o trabalho de meditar na palavra, de estudar a palavra de Deus. Mas foi lido aqui nessa noite Oséias 4:6, porque o sacerdote despreza a palavra, é Deus quem faz os sacerdotes desprezíveis diante de todo o povo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É Deus que honra, amado. É Deus que honra. 1 Samuel 2,30. É Deus que honra, mas é Deus que abate também. E ninguém pode livrar da mão do Senhor, não. Glória. A gente corre de Satanás para o Senhor. Aleluia. Agora, da mão dele, ninguém pode. Corre. Aleluia. Não há quem possa. Glória a Deus. Então, muito cuidado, porque você vai ser pego. Aleluia. Você que está brincando, você que está aí, né, nessa ludibriação, como o pastor Jefferson citou se aqui, enganando, isso, na verdade. e só se valendo da gordura das ovelhas, né, tosqueando e da lã. Cuidado, hein? Deus vai te pegar. Cuidado. A sua hora vai chegar, a sua hora vai chegar. E vai ser comido de bicho. Com certeza. Aleluia. Não vai correr não, porque a palavra do Senhor não falha. Você pode me enganar,
pode enganar o Dr. Lucas, pode enganar o nosso irmão Adriano aqui, pode enganar o irmão Wallace, mas a Deus ninguém engana. Não adianta. Vai chegar o dia que todo joelho vai ter que se dobrar. Aí nós vamos ver quem é quem, para a glória de Deus. Aleluia. Se converta enquanto Isso aqui, tempo, queridos, não é para vaidade, não é para vaidade, é um alerta para você, que essa palavra entre no seu coração e traga temor e tremor. Aleluia. E você fique ciente da responsabilidade, porque aqui nós não estamos falando para qualquer pessoa, nós estamos falando para líderes que estão aqui também adicionados nesse canal. Aleluia, Jesus, glória da experiência, amados. Isso aí, responsabilidade. Nós viemos aqui de São João da Barra para cá, né? Depois de uma jornada de trabalho, cada um nas suas atividades, o nosso irmão Wallace também aqui, se dispondo, chegou aqui na correria também e tal, aquela coisa toda, para conversa fiada, para chamar a atenção de ninguém, não. Tem isso não. Mas é para glória e honra do nome do Senhor Jesus Aleluia. Cristo de Nazaré. Aleluia. Louvado seja Deus, entendeu, Wallace? Aleluia. No nome Glórias de a Jesus Deus. de Nazaré. Tá aqui, irmão Adriano, depois o irmão vai ler com mais calma. Paulo escrevendo aos Coríntios, uns falavam assim, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de não sei Apolo. quem, eu sou de... Aleluia, Jesus. Paulo falou assim, não tem problema não, eu vou ter com vocês. Aí eu quero ver quem é de quem. Eu sou de Jesus, glória a Deus. Porque ele falava assim, olha a ousadia dele, Wallace, ó. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Aí, Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eu falei, irmãos, ó, é um tema para muitos polêmico. Né? O nosso irmão Wallace aqui nos chamou, né, para esse tema, é um tema polêmico. Porque a ignorância, a falta de conhecimento, de propriedade para poder falar, é onde muitos, né, radicaliza, vê demônio em tudo, é onde outros, né, levam e começa a torcer texto fora de contexto, seu embasamento bíblico e cria uma bagunça na verdade. Porque falta o conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. fomos buscar a humildade necessária no Espírito para poder Ele realmente estar falando através de nós Glória a Deus. e agindo através de nós da forma que Ele bem quer. Agora o nosso irmão Wallace aqui, por exemplo, Adriano, nosso irmão Wallace falou. E eu lembro a gente compartilhando sobre isso. Aleluia, Jesus. Como nosso irmão acabou de falar aqui agora. Nosso irmão Wallace acabou de falar. O que nós precisamos é dessa humildade no espírito. É verdade. De reconhecer o senhorio de Cristo verdadeiramente. Como muitos acham, né? Eu fazia parte de uma congregação que as irmãzinhas, os irmãozinhos achavam que ser humilde é andar rasgado, sujo. Não é isso. Ah, Pai do Senhor, uma falsa humildade, na verdade. Falsa Uma modéstia. falsa humildade. Humildade é a gente reconhecer que a gente depende de Jesus Cristo em tudo e para tudo. Sem Ele nós não somos nada. Aleluia. Isso que é humildade, louvado seja o nome do Senhor. Que precisamos de Jesus em tudo e para tudo na nossa vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. É um gancho aqui que eu estou pegando aqui do nosso irmão Wallace, porque eu já fiz, né, parte, já fiz parte, agradeço a Deus pela vida de pessoas, né, onde nós estivemos junto ali, fez parte, como nosso aqui o Dr. Lucas está falando, fez parte do nosso desenvolvimento espiritual, colaboraram de uma forma ou de outra, respeitamos a visão de cada um, né, mas hoje, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Entendeu, Wallace? Essa palavra não pode ser ignorada. Aleluia. Porque a palavra de Deus não pode ser ignorada. Forte para as nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou ler aqui um versículo para nós aqui, ainda dentro do nosso assunto, né? Nós não estamos fugindo aqui do assunto. Sim. Em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8, onde diz assim, um alerta, um despertamento para nós. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Louvado seja Deus. É a batalha, Adriano, né? É a batalha que o irmão falou. O que é batalha, irmão Jefferson? O que é uma batalha? É isso que é a batalha todo dia. Contra as hordas espirituais da maldade.
né, contra esses seres espirituais aí que fica difícil, Alas, porque a gente não está vendo. E pela misericórdia de Deus, eu já tive a oportunidade, fui agraciado, onde o inimigo se personificou, se materializou diante dos meus olhos. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Batalha, pastor Jefferson, a gente pode dizer acordado ou dormindo? E aí? Acordado dormindo, porque não para, né, No varão? espiritual, Não para, não existe um tempo, né, cronológico no mundo espiritual. Nós estamos dormindo, por exemplo, já atendemos pessoas que falou assim, pastor, sonhei que eu estava comendo caco de vidro. era isso aí que eu tava... Pastor, sonhei que eu estava comendo caco de vidro. E ele está aqui de prova. Sonhou que estava comendo caco de vidro? Sonhei. Então nós vamos fazer uma oração por você, então, para isso ser desmanchado, então. E a pessoa... Você vai hoje no culto, hoje à noite. Você vai no culto hoje à noite, eu vou orar por você, vou te atender no culto hoje à noite. E a pessoa foi ao culto à noite. Aleluia. E quando começamos a orar para a glória de Deus, a pessoa começa a vomitar sangue, botar sangue para fora, varão. Começa a botar sangue para fora, porque sonhou, como disse o nosso irmão Alas. Foi um sonho. Por isso que muitos, né, não foi só um sonho, foi só um pesadelo. Batalha espiritual. Começamos a orar. Quando começamos a orar, e começou a botar sangue para fora, né, descontroladamente, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Foi liberto. Louvado seja Deus, liberto, transformado. Aqui está para nós Efésios, capítulo de número 5. Um outro texto aqui para nós, capítulo de número 6, versículo de número 10. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. É só receita. E dentro disso daí, né, da armadura de Deus, né, algo muito interessante, quando o pastor estava lendo lá em Pedro, eu me lembrei, por exemplo, que a forma a qual nós devemos orar, se eu não estiver em paz com a minha esposa, a minha oração ela é ouvida por Deus? Não. Está escrito lá em Pedro. Aleluia. Então olha só que cuidado até na hora de orarmos. Aleluia. A Deus. Glória a Deus. Nem a busca tem que ser de qualquer maneira, tem alguns critérios, né, para que seja alinhado, ajustado. Antes de colocar até o altar, a oferta no altar, para que isso não seja em vão. Glória a Deus. Né, a gente está falando batalha espiritual, mas tem algumas receitas também da nossa vivência como Cristo, como congregação, como cristãos precisa se ter. Verdade. Né? Então, tem gente que está oferecendo de qualquer maneira também e está ficando pelo caminho. Está sendo como um sino que só faz barulho. É verdade. Então, antes de tomar posse de qualquer armadura ou qualquer ferramenta, né, da parte de Deus, tem que colocar a vida no altar. Senão não tem como. Senão não tem capacete, não tem sapato da preparação, não tem nada não, meu irmão. E a gente tirando quem trouxe esses ensinamentos pra gente, no nome do apóstolo Paulo, eu me recordo em que em uma das viagens missionárias ele sofreu um naufrágio, né? E nesse naufrágio ele orou ao Senhor, o Senhor falou com ele, ele pediu ao Senhor todos os que estavam naquele naufrágio. E tamanho era o mover de Deus na vida daquele homem, tamanho era o poder de Deus através da vida de Paulo, em que eles numa reunião, né, foram parar numa ilha através do naufrágio ali, numa localidade. Malta. Isso. E ali numa das reuniões estava o povo. Olha como é que surgiu o testemunho, né? Ele falando das maravilhas de Deus e conversando ali numa roda. Uma serpente agarrou nele, uma serpente venenosa. Glória a Deus. Olhou. Que isso que? Foi no fogo e caiu a serpente e seguiu como se nada tivesse acontecido. E os moradores dali... Então milagres acontecem de forma natural. Para ele, que isso, sai daqui, e queimou, nada. Mas para aqueles que estavam observando, aquilo ali foi motivo de espanto e querer também conhecer. E fazer parte daquele poder daquele homem de Deus ali. Ele pôde ganhar de fato, não só os que estavam com ele no navio, mas inclusive, né, foi
a ter o líder daquela comunidade, e através daquela comunidade ali, muito pôde-se haver a conversão. de muitas almas. Verdade. Então o resultado sempre é esse. Aleluia, glória a Deus. Né? O resultado do milagre, o resultado da busca não é para vaidade, não é para bater no peito, né? Como a gente vai falando e repetindo aqui a questão da medalha, unidade. né? Mas é que para que o nome do Senhor seja exaltado, ele seja conhecido. Aleluia, glória a Deus. Que realmente, né, os sinais, eles têm que nos acompanhar. E pedindo mais uma vez a Deus por misericórdia, porque onde estão esses sinais, né? Muitas das vezes as pessoas saem de suas casas e sentam como espectadores e vamos ver o que vai sair daí, e ficam simplesmente como meros espectadores. Quando a presença de quem pode fazer tudo, um ambiente de milagres, as pessoas perdem a oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Infelizmente, lamentavelmente. Aleluia. Clamamos aqui para que o Senhor reverta a nossa igreja e nos desperte. Vou deixar um texto aqui mais um texto aqui para nossa meditação, irmãos, que está em 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo 18, para nós, né? Que diz assim: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim, agora como no dia da eternidade. Amém. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Através do conhecimento, Wallace, através da busca e a obediência à palavra de Deus, aleluias, ele diz assim para nós lá em Deuteronômio, que nós não vamos correr atrás das bênçãos. Eu não correrei atrás de bênçãos. Aleluia. É verdade. Elas é que vão me alcançar. Bendito serei, Nani Onde eu Azevedo. colocar a planta dos meus... Isso daí, bendito serei. É a Sei palavra que de sou Deus. isso, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, irmãos. A maior revelação, né? Que não falha, que não tarda, mas que no momento certo se cumpre. Aleluia. Na nossa vida. É por isso que está aqui a palavra de Deus para nossas vidas. É muito importante o louvor, a oração, mas a parte da palavra de Deus, a cereja do bolo não pode faltar. Onde Jesus ele diz para nós, lá em Mateus, no capítulo 7, a quem eu assemelhá-lo-ei, o homem que ouve as minhas palavras e as pratica. Assemelhá-lo-ei a um homem prudente. Construiu a sua casa, né? Rocha. Aleluia, glória. Por isso que você que está ouvindo, vai ouvir, né, esse conteúdo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos deixando muito claro aqui que quem tem que brilhar é a estrela da manhã. Quem tem que aparecer é o Rei da Glória. No nome de Jesus, a experiência que nós estamos compartilhando com os nossos irmãos para edificação da fé dos nossos irmãos, para a glória de Deus. Aleluia. Que se nós buscarmos, o nosso irmão Wallace fez a observação aqui, ele vai se deixar achar, ele quer se deixar conhecer por nós. Ele não quer uma relação superficial, mas ele quer um relacionamento intenso conosco. E isso depende de nós. A parte dele, ele diz: achegai-vos a mim, e eu vou me achegar a vós outros. Aleluia. Eu não sei em qual área da sua vida talvez esteja travando uma batalha, seja na vida sentimental, na vida física, na vida ministerial, na vida emocional, seja lá qual for a batalha que você esteja enfrentando. Mas nessa noite, nesse dia 10 de outubro de 2022, nós estamos aqui reunidos para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, compartilhando aqui com vocês, uma porção da palavra de Deus. Amém. Palavra essa que não pode voltar vazia. Não vai. Aleluia. Em nome de Jesus. Por isso que diz a palavra de Deus para nós lá em Jeremias capítulo 17. Maldito o homem que confia no homem, Adriano. Verdade. Maldito o homem que confia no homem. Aleluia. Confiar, Wallace, só em Deus. Só em Deus. Confiar só em Deus, né? Confiar só em Deus. Aleluia, Jesus. Vamos buscar. Estamos vivendo um momento aí de uma batalha intensa
declarada. Isso aí. Declarada pelo nosso domínio país. das trevas. Estamos vivendo aí uma batalha como muitos, né? Não tem a noção, acho que é só questões políticas, mas existe uma batalha travada seríssima no mundo espiritual. Mas onde nós, como servos de Deus, temos uma promessa Aleluia. que diz para nós: as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja do Senhor. O Brasil é do Senhor Jesus Aleluia. Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Pois nós não viemos aqui chamar a atenção de homens, nós não estamos aqui... Não, nós estamos aqui para a gente se humilhar debaixo das potentes mãos de Deus e falar, Adriano, que esse Deus maravilhoso tem feito nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que muitos falam assim, mas eu tô já decepcionado, eu tô entristecido com o padre, com o pastor. Eu me decepcionei, eu me enganei, porque faltava até então conhecimento para você. Porque se você conhecer a palavra de Deus, você vai ver, confiar só em Deus. Só em Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nessa noite nós estamos aqui para a glória de Deus, no nome de Jesus de Nazaré, se alegrando junto com os nossos irmãos, um tema, um assunto, né, que diante da palavra de Deus não tem dificuldade de ser falado. Sim. Se for tratado na clareza e na transparência da palavra de Deus, não tem dificuldade, Adriano. O que importa é ter o conhecimento, a bagagem, Adriano, para poder estar falando do assunto. Não é conversinha fiada do que falaram, não, né? É a gente poder falar pela graça de Deus, porque nós somos arrancados um dia, Wallace, das garras de Satanás. Verdade. E transportado para o reino da glória de Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Por isso que eu sei constantemente, é uma batalha todo dia, irmãos, né? Eu compartilho lá na congregação com os nossos irmãos, com as nossas irmãs. É uma briga todo dia, Adriano, porque Satanás fica furioso. Fica. O diabo fica furioso, entendeu, Alas? Né? Fica furioso. Mas maior é quem está conosco do que o que está no mundo. Aleluia. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Aleluia, Jesus, glória a Deus. Guarda esse texto, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Numa certa feita, a gente estava caminhando, irmão Adriano, irmão Wallace. Nós estávamos caminhando para um local de oração onde a gente costumava orar. E num certo momento, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, um lugar deserto, eu e o nosso irmão cooperador Sérgio, né? Cooperador irmão Sérgio. Amém. Lugar deserto, mata, né? Bem afastado mesmo do povoado. Quando de repente na nossa frente sai como se fosse uma criança de aproximadamente 2 ou 3 anos de dentro do tanque. Isso era por volta de 2 ou 3 horas da tarde. Sai como se fosse uma criança de dentro do tanque, correndo de 4 apoio, sobe um monte de areia, desce e entra na mata. Eu e o nosso irmão Sérgio, que vínhamos para o lugar da oração, paramos naquele momento, olhamos um para o outro e começamos a repreender aquele espírito informe daquela criança. Porque na verdade não foi uma criança, foi um demônio transfigurado em forma de uma criança para nos intimidar. Por volta de 2 ou 3 horas da tarde. Os irmãos terem uma ideia. Uma luta é grande. Uma experiência aqui, como o nosso irmão disse, né, para a gente poder compartilhar. E muitos até que dizem acreditar no mundo espiritual, ouve falar isso, pode até achar que é, né, algo surreal, algo fantasioso, algo... Não existe, né? que não existe, né? Mas eu estou compartilhando aqui com os irmãos uma das experiências, por exemplo, né, de se manifestar, se materializar em forma de uma criança de 2 a 3 anos de idade. E começamos ali a repreender no nome do Senhor Jesus Cristo. Numa outra feita, a gente no monte. Nós estávamos no monte, costumamos ir no monte lá no Imbé, né, fazer uma oração. Estávamos aproximadamente entre 4 ou 5 irmãos, quando foi por volta das 4 horas da manhã.
num monte lá na Conceição do Imbé. Por volta de 3 horas da manhã, aproximadamente, a gente orando, clamando a Deus, buscando a Deus. Esse monte fica a 1 hora, Wallace. A 1 hora de subida, caminhando até o local da oração. 1 hora. E o Dr. Lucas já teve a oportunidade de estar com a gente lá várias vezes, lá, pela misericórdia de Deus. Quando por volta das 3 ou 4 horas da manhã, Adriano, por exemplo, passaram 3 varões perto da gente. 3 varões. E aqueles varões passaram, nós paramos assim naquele momento, foi algo muito assim impactante, e passa 3 varões. E todos os irmãos que estavam com a gente contemplou aqueles varões passando próximo de nós, assim, não falaram nada, não olharam para nós e passaram descendo a trilha, né, de onde a gente usava para fazer a oração. Outra experiência, né, maravilhosa que Deus nos proporcionou. Para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Gente, muito bom. Já passamos aí bastante tempo do bate-papo. Quando a gente começa a falar de Deus, Aí vai embora. a gente ficaria a noite toda aqui, mas depois eu dou muito trabalho pro meu amigo editor. Né? Nem que me corte o pescoço, eu digo que daqui a pouco tem que editar 3, 4 horas de podcast, né, meu amigo? Não é fácil, não. Mas, gente, é tremendo, é tremendo. Mas vai surtir efeito, Adriano. Vai surtir efeito, Adriano. Isso Né? aí, Vai isso surtir aí. efeito. Não Vale foi a pena. não foi por um acaso que nós viemos aqui hoje, não, Adriano. Né? Não, com certeza. No nome de Jesus, vai Nome de surtir Jesus, efeito, hein? Eu louvo a Deus pela vida do pastor Jefferson, do presbítero Lucas, nosso amigo, irmão Lucas também está aí com a gente, está ali nos Aleluia. bastidores, Na intercessão, né, né? na intercessão. Verdade. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, agradecendo a Deus, agradecendo aos irmãos por estarem também nessa disposição de aceitar o nosso convite, de estar aqui conosco, né? Mais uma vez a gente agradece, mandando mais uma vez também um grande abraço para os nossos irmãos amados ali em Cajueiro, na Igreja Pentecostal Ribeiro de Águas Tranquilas. Aleluia. Né? Que Deus continue abençoando os irmãos aí através da vida do pastor Jefferson. Algumas considerações. Aleluia. Adriano, fala aí pra gente aí do pessoal que quiser anunciar aí, quiser, né, a gente até... E para você aí, né, que tem acompanhado a gente aí, quer divulgar a sua empresa, divulgar a sua marca, a gente tem a possibilidade, né, de estar passando aqui na nossa tela aqui, que você venha divulgar a sua marca, né, porque quem não é visto não é lembrado. Então Isso a gente aí. tem telefone de contato, vai estar aparecendo aqui embaixo aqui, você pode entrar em contato com a nossa produção e a gente vai estar disponibilizando para você os pacotes, né, que melhor vai servir no seu orçamento. No seu orçamento aí, né? se encaixa no seu Encaixa no orçamento. orçamento e Deus vai estar te abençoando e você com abençoando a certeza gente vai aqui estar- na uma troca de divulgação do bênçãos. trabalho. É isso aí. Tá ok, pessoal? Então, pastor Jefferson, manda um abraço aí, considerações finais, abençoa nossos Glória a amados, Deus. né? Glória a Deus. Na verdade, vamos inverter. Presbítero Lucas, manda um salve, manda um alô pro pessoal aí. Convido o pessoal para estar com a gente, compartilha nossos vídeos com aí certeza também. aí, né? Presbítero Eu quero Lucas. agradecer aqui pelo convite, né, pelo espaço, e convido o pessoal aí a seguir, né, a seguir esse podcast. Eu vou estar compartilhando também nas minhas redes também sociais, Isso que é aí. importante, né, irmãos? A gente está compartilhando a palavra de Deus. E hoje nós temos as mídias, né, que é um canal também, Sim, né? sim. Por isso a Ferramenta. importância, né? A importância dessa ferramenta aqui, de nós estarmos utilizando, né, Sim. ela de modo a transmitir mais e mais a palavra de Deus. Então, quero Mais agradecer uma por essa ferramenta. oportunidade. Um abraço aí para todos. Amém. Amém. Pastor Jefferson, Sim, Wallace, sim. É uma maravilha, né, Adriano? A Benção bênção demais. de Deus, né? A gente poder estar aqui falando desse Deus. fala pra gente dos horários de culto lá também, os tudo dias, pode, horários, tudo pode falar. pode. Fica à vontade aí, seu espaço. Sim. Às sexta e domingo, nós estamos lá no Cajueiro, ou a Pedro Gomes Paz, né? Sexta e domingo. E às quarta, nós estamos lá no Degredo, Sim. né? Degredo é às quarta. E aos sábados nós temos também um trabalho lá na Água Preta, perto lá próximo ao Complexo Portuário do Açu. Sim. Aos sábados, às 19 horas, né? Às 19 horas.
uma bênção de Deus. Eu quero também aqui agradecer também ao nosso irmão Wallace pela oportunidade, o convite de nós estarmos aqui compartilhando aqui um pouco da nossa experiência para os nossos irmãos. Nosso irmão Adriano também, obrigado pelo convite. É uma honra. E desculpa, como disse o nosso irmão Wallace, que vai demorar um pouco depois para fazer a edição. Né? Faz parte, Faz parte. Mas a recompensa a irmão está fazendo por amor, né? Não, Deus. com certeza. E não há aquele, E é um amor né, e um que não capricho faça que... por amor, né, Wallace, né? amor Com e- excelência, que ele não retribua, que ele Amém. não recompense, né, meu irmão? Então Não, com isso aí é certeza, só né? uma questão de tempo. Como nosso irmão Wallace falou muito aqui, que nem Salomão com toda a glória, né? Teve a oportunidade de estar no podcast aqui com a gente. Que diz pra Verdade. nós, né, que diz pra nós que tem um tempo certo para tudo. Verdade, com Entendeu, certeza. Leandro? Tem um tempo certo para tudo debaixo, né? Debaixo do céu, debaixo do sol. Então, nessa noite, eu quero também falar aqui para os nossos irmãos. Você ainda que não entregou, ou você ainda que não assumiu um compromisso sincero com esse Jesus maravilhoso que foi morto, crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Tome uma posição com ele, né? Tome uma posição com ele. Né? Se reconcilie, você que está afastado, você que, né? Tome uma posição. Ele está com as mãos estendidas, os braços estendidos, e com certeza vai ser a melhor coisa. Você ainda que não fez, né? Não tomou ainda a decisão de entregar a tua vida para Jesus Cristo de Nazaré. E você que está afastado, volta enquanto há tempo. Porque Jesus está voltando. Louvado seja Deus. Eu quero aqui aproveitar aqui a oportunidade aqui também, irmão Wallace, de estar fazendo uma oração no nome de Jesus de Nazaré. Amém. Se tiver oportunidade, né, de vocês estar nos visitando, como tem algumas pessoas, né, que têm ido lá em São João da Barra, é antes de São João da Barra, bem da verdade, né? É na entrada do Porto do Açu, que fica aproximadamente uns 13 a 14 km antes de São João da Barra, né? Se você tiver a oportunidade de estar nos visitando, né, vai ser uma honra poder estar recebendo vocês lá no nome de Jesus de Nazaré. Uma bênção de Deus. E eu gostaria de estar fazendo uma oração no nome de Jesus de Nazaré, por tua vida, porque o início da nossa conversa, né, que chamou muita atenção, que o nosso irmão Wallace frisou, que o mundo invisível é tão quanto real o mundo visível. Guarda isso no seu coração. O mundo invisível é tão quanto real o mundo visível. E tudo é possível àquele que acredita. Marcos 9, 23. Vamos estar fazendo uma oração aqui em prol da sua vida. Não sabemos em qual área da sua vida você esteja enfrentando uma batalha espiritual, mas não há barreira, não há distância que impeça a manifestação do poder de Deus na sua vida no nome de Jesus de Nazaré. E eu tenho certeza que vai surtir efeito esse podcast. Amém. Vai surtir efeito no nome de Jesus de Nazaré. Pode interagir, né? Você que vai estar, né, contemplando, você que vai estar assistindo, pode interagir, pode mandar mensagem para os nossos irmãos aqui que vai surtir efeito. Amém. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém está aqui de brincadeira. Verdade. Ninguém está aqui de pilantragem, não. Nós estamos aqui na honestidade, na sinceridade, no amor de Deus. E Ele é a nossa testemunha dessas coisas. Eu quero fazer uma oração por você nessa noite, no nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Querido Deus e eterno Pai, no nome que é sobre todo o nome, meu Pai. Deus, a Tua palavra diz que onde estiverem dois ou mais reunidos no Teu nome, ali o Senhor se faria presente. E nesta noite, ó Pai, nós estamos aqui em um número maior do que 2. Pai, sabemos que nesse exato momento tem pessoas nos assistindo. Vão ter pessoas, meu Pai querido, nos assistindo. Eu não sei se de manhã, de tarde, à noite ou na madrugada. Sim, Deus, e pela fé, Pai, nós unimos aqui a nossa força. Eu não sei qual área, meu Pai, da vida desse irmão, dessa irmã, deste senhor, dessa senhora, que ele esteja travando uma batalha espiritual
espiritual, Aleluia. contra as hostes espirituais da maldade. Deus de poder e de glória, mas no nome de Jesus de Nazaré, meu Pai, na autoridade que há neste nome, meu Pai, em nome de Jesus de Nazaré, que todas as cadeias de Satanás sejam quebradas, assim como um dia o Senhor nos alcançou, nos libertando, meu Pai, da prostituição, nos libertando, meu Pai, dos enganos de Satanás, das magias, das simpatias, das trevas, e nos transportando para o reino da tua gloriosa luz, e nos transformando numa nova criatura. Meu Deus, aquele que está nos ouvindo agora, aqueles que estão participando neste momento, ó Deus, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, dessa transmissão, nós estendemos as nossas mãos, mas que não sejam as nossas humildes mãos estendidas sobre esse lar, sobre estes negócios, sobre estas casas, sobre estas famílias, sobre este jovem, ó Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Mas aquela mão poderosa, meu Pai, que escreveu, ó Deus, na parede de Nabucodonosor, Pai. Meu Deus, aquela mão poderosa, Senhor da glória. Deus querido, Deus amado, a qual teu servo Isaías, ó Deus, ele declarou que não está encolhida para que não possa nos abençoar, nem os teus ouvidos agravados para que não possa nos ouvir, Pai. Em nome de Jesus de Nazaré, Pai, todo o espírito de enfermidade, todo o espírito de atraso, de miséria, todo o espírito, meu Pai querido, de retrocesso, em nome de Jesus de Nazaré, seja jogado por terra, seja repreendido no nome de Jesus de Nazaré, meu Pai, em concordância com o teu servo Lucas, em concordância com o teu servo presbítero Lucas, em concordância com o teu servo Alas, em concordância com o teu servo Adriano, com a Gabi, meu Pai. A tua palavra diz que o que for ligado na terra, o que for ligado na terra também será tido ligado no céu. E nós declaramos nesta noite, Pai, a derrota de todo principado e de toda potestade. Deus, entregamos nas tuas mãos a nação brasileira, entregamos nas tuas mãos, ó Pai, a nação brasileira, Senhor, Pai, de poder e de glória, porque nós estamos em guerra, meu Pai. Senhor, nós estamos em guerra, meu Pai. Por isso que nesta noite, ó Deus, a tua palavra declara que o Senhor é Iavé Rafá, o Senhor é, meu Pai querido, Iavé Chamar, o Senhor é, meu Pai, Iavé Sabaote, meu Deus, o Senhor dos exércitos, o Senhor dos senhores, o Deus presente no nosso meio, Pai. Por isso que nós invocamos o nome do Senhor, nós clamamos ao Senhor, nós nos humilhamos na presença do Senhor. E a tua palavra diz: humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós declaramos uma mudança para melhor na vida desse espectador. Nós declaramos, meu Pai, uma mudança para melhor na vida deste homem e dessa mulher. Repreende, meu Pai, o espírito da morte. Repreende agora no nome de Jesus de Nazaré, que seja repreendido o espírito, meu Pai, do pânico, o espírito, Senhor, da depressão, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor. Querido Deus e eterno Pai, Pai querido, nesta noite, ó Deus, foi falado acerca de batalha, de briga, de guerra espiritual, e o Senhor foi categórico, o Senhor é Deus, o Senhor foi claro, meu Pai, quando o Senhor declara: revesti-vos de toda a armadura. E ninguém veste uma armadura para ir para um aniversário, ninguém veste uma armadura, meu Pai, para ir passear. Deus querido, só veste a armadura quem está em guerra, Senhor da glória. E nesta noite, ó Deus de poder e de glória, o adversário, ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para trazer vida e vida com abundância, Pai. Meu Deus, abençoa no nome de Jesus os teus servos que estão aqui, meu Pai. Meu Deus, o teu filho, meu Pai, que tem aqui se dedicado, o teu filho, Deus de poder e de glórias, meu Pai celestial, no nome de Jesus de Nazaré,
Nazaré. O Senhor é quem levanta patrocinadores, Pai. O Senhor é quem levanta, meu Pai, os mantenedores, meu Pai. Rakamanagantocobandácias. O Senhor, meu Pai querido, é quem sustenta. O Senhor é Jeová Jireh, meu Pai. Por isso que nesta noite, ó Deus de poder e de glória, surpreenda os nossos irmãos, surpreenda os teus filhos, ó Pai. Aleluia. Coloca anjos acampados ao redor deste lugar. Meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré, a tua palavra declara: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Aleluia. Então, meu Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, nós declaramos a vitória, nós declaramos a mudança para melhor, nós declaramos, ó Deus querido, a mudança para melhor, nós declaramos vida em nome de Jesus de Nazaré. Meu Pai, toma a Gabi nas tuas mãos, ó Deus, que ela cresça, se desenvolva e que seja um instrumento das tuas mãos, ó Pai, uma jovem realizada em todas as áreas da tua vida. Aleluia. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, enche ela do teu Espírito Santo, meu Pai. Usa ela, Senhor, no louvor, usa ela na ministração da palavra, usa ela, Senhor, como instrumento das tuas mãos. Nós assim, ó Deus, agradecemos a Ti nesta noite, Pai. Deus, muito obrigado no nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Nos leva em paz, ó Pai, nos leva em paz, guarda os teus servos e nos conceda uma madrugada abençoada na tua presença. Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, assim nós oramos, ó Pai, pedimos e já lhe agradecemos em nome de Jesus de Nazaré. Amém, Senhor, e graças a Deus. Toma posse no nome de Jesus de Nazaré. Toma posse no nome de Jesus de Nazaré. Creia e verás a glória de Deus. Assim eu aqui agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus de Nazaré e tendo a oportunidade de poder estar participando aqui com os nossos irmãos. Amém, Adriano? Amém, Wallace? Eu agradeço desde já, né, de coração, a confiança aqui dos irmãos aqui, né, e nos está nos concedendo essa oportunidade, né, doutor Lucas? No nome de Jesus de Nazaré. Amém, irmão Adriano? Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Estamos aí com mais um podcast. E lembrando, né, que a gente está com um propósito agora, né, de, se Deus quiser, a partir do mês que vem, que hoje nossos programas são gravados, né? Sim. Então a gente está com ideia agora, está trabalhando para isso. Para a partir do mês que vem a gente... Estamos ao vivo, né? Entrando ao vivo aí. Entrando ao vivo. Você vai poder estar participando aí do seu comentário na hora ali. No chat ao vivo. É isso aí. Fazendo suas perguntas, né? E aqui a gente está direcionando para que seja respondido. E estamos trabalhando para isso. Peço que vocês estejam também orando para que a gente possa fazer dessa forma, né? Então, mais uma vez, agradecendo ao pastor Jefferson, presbítero Lucas, tá? Primeira vez de muitas. Portas abertas para estarmos abençoando aí. Meus irmãos, amém. É isso mesmo, nada. É só falar, meu Wallace. Tá aberta aí a oportunidade. Ó, quem gostou no nome de Jesus é que eles estão falando, né? Tá sendo gravado, eu vou cobrar deles depois Aí, também. Amém, isso aí. Vou aguardar essa parte aí na edição aí, ouviu, Adriano? Não, com certeza. Quem gostou aí, deixa o like aí, dá a sua curtida. E bota lá embaixo. Vai estar voltando, hein? E bota lá embaixo. Chama o pastor Jefferson de novo. Um abraço, pessoal. Deus continue abençoando a sua vida. Amém. Podcast Reveste Ministérios Valeu. Modernos. Fui!